2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 12. E aí, tá gravando aí? Pois é, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, repróbados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, Gomes, tu, porém, Wendel, tu, porém, Dantas, tu, porém, Arcelino, tu, porém, Brian, tu, porém, todos vocês aqui, têm seguido de perto o meu ensino e procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, nas minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, texto-chave, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Irmãos, só na minha leitura aqui já deu 5 minutos, né? Parece que esse lugar aqui, o tempo passa mais rápido, né? Tem as contas, você tem 14. 14? Ah, então quem manda é o apóstolo, então. Meus irmãos, eu vou tentar ser breve. Eu não vou conseguir aqui trazer os pontos em que eu tinha linkado para enfatizar aos irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas eu acho que o texto por si só ele é autoexplicativo, né? Aqui nos diz que nos últimos dias haveriam toda sorte de falsos crentes e impostores, né? E a gente tem vivido, irmãos, de maneira... Eu acredito que se Paulo tivesse no nosso meio, uma coisa eu tenho certeza, ele diria que... Eu acho que ele acrescentaria algumas coisinhas, né? Mas aprove de Deus inspirá-lo para colocar aquilo que há de mais importante para que possamos identificar os últimos dias. O que eu acho mais interessante aqui, meus irmãos, dessa fala de Paulo, não é ele listando os pecados dos ímpios. É porque quando eu olho para cá, eu vejo que os pecados dos crentes. E aí tá complicado, né? Se os crentes estão assim, imagina os ímpios. Mas os ímpios, o Senhor nos disse o quê? Que Ele julgará naquele grande dia. O joio cresce junto com o trigo, né? E Ele quis dizer o quê? Que neste mundo nós teremos o quê? Toda espécie de pessoas. Mas na igreja, não. Ué, como assim? Eu já vi vários pastores dizendo, né, que não podem, né, agir de maneira mais calorosa com alguns membros, porque o joio sempre cresce junto com o trigo. E deve deixar eles crescerem juntos ali, porque se você for tentar arrancar, logo você vai estar fazendo o trabalho de Deus e você não é juiz. E isso é uma heresia. Isso tem aparência de piedade. Tem ou não tem? Quando a gente deixa algumas pessoas de maneira sorrateira entrar no nosso meio.
E principalmente agora, né? Que a gente está ali, a gente está reunido como igreja na casa de um irmão. Então isso se torna ainda mais delicado. Você leva qualquer um na sua casa? Então por que qualquer um tem que ir na igreja? A igreja é hospital, é ou não é? É, não é? Mas para quem aceita tratamento, né? Eu achei interessante, eu acho que foi Lloyd Jones, ele falou assim, cuidado, clínica psiquiátrica e manicômio não pode ser considerado como um local de recuperação para aqueles que têm sanidade mental. Olha isso, cara. Isso aqui é muito pesado. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Qualquer um pode participar conosco aqui agora, pode ou não pode? De ouvir a palavra, de estarmos conosco. Caso contrário, estaremos caindo numa seita. Entretanto, irmãos, nós temos tido um problema muito sério. Nós não temos evangelizado os crentes. Eu lembro que quando eu cheguei na FAB, uma das primeiras coisas que eu ouvi do próprio Gomes foi assim, cara, a verdade é que vamos ter que evangelizar os crentes, cara. É mentira? Lembra disso? E todas as vezes que a gente ia pro culto lá naquele local, né, onde estava reunido ali os militares, o Gomes sempre chegava em mim, cara, não tá dando não, cara, não tá dando mais, porque isso ali não é evangelho e tal. E eu entendia a angústia que ele sentia. Mesmo eu querendo estar lá, era difícil. Por quê? Virou oba-oba. Virou apenas um local, um ponto de encontro. E nós estamos num ambiente aqui em que parece que a nossa intenção é só confraternizar. Parece que a nossa intenção aqui é de curtir o ambiente. Mas não, é curtir o dono desse ambiente. E aprender a valorizar a comunhão da igreja. Meus irmãos, Cristo morreu por esta igreja. Se ele morreu por esta igreja, logo é algo sério. Então, se é algo sério, nós não podemos banalizar a comunhão, cara. Trazendo qualquer tipo de pessoa no sentido de querer congregar conosco. Tragam, irmãos, convidem pessoas para participar. Mas antes, evangelizem primeiro. Sabe, existem discipulados e discipulados que... Eu achei interessante ontem, o pastor falou assim que existem discipulados que nem deveriam existir. Porque eles tinham que passar primeiro por um crivo do evangelismo. Porque muitos crentes não foram levados ainda ao arrependimento. Eles ainda não descobriram que eles são depravados, que eles são maus. E quando Paulo traz aqui essa lista enorme aqui de pecados aqui, eu acredito que ele fala, obviamente, dos obstinados, daqueles que são os filhos da perdição, mas nós, agora aqui reunidos como igreja, precisamos ter a sensibilidade de enxergar as nossas mazelas nesse texto. E nas próximas reuniões em que eu for ministrar, eu quero pontuar cada um desses termos, daquilo que Paulo estava querendo dizer. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Homossexual, a gente sabe que não tem nenhum aqui, né? Pelo menos eu acho, né? Que eu conheço os irmãos aqui há muito tempo, né? E eu acho que ninguém aqui, né? Nunca falou dessa fraqueza. Tá rindo aí, mano? Olha como é que é bom estar em família, né, Varol? Porque, ó, se tivesse alguém... Não, só um parênteses aqui, eu vou ter que fazer essa brincadeira, né? Eu tava num podcast de um amigo meu, o Gabriel Bezerra, né? E aí ele, ó, gente, tô aqui com um reforma modinha. Um cara aqui que tá voltando pro pentecostalismo e tal. E eu, oxi! Deixa ele brincar, né? Eu nunca tinha visto ele brincar, né? Deixa ele brincar, né? Aí quando ele... Falei, agora é minha vez de fazer a chamada. Aí ele colocou a cara em mim, eu falei, paz e graça, meus irmãos. Talvez vocês só tenham ouvido uma parte do testemunho do Gabriel Bezerra, né? Que era envolvido no mundo do crime, Deus o libertou. Mas tem outra parte que vocês não sabem. Que Deus também o livrou do homossexualismo. Rapaz, esse homem... E sabe qual é o problema? É que a gente ri, né? Parece que tem um peso maior o pecado dele. É ou não é? Mas por que ele não ficou tão assim, indignado, né? Com um semblante tão pesado, quando falei do testemunho de quando ele cometia crimes? De quando ele usava drogas? Assim, aqui foi engraçado, eu entendo o contexto, né? A gente não teve como não rir, né? Que os irmãos ficam um olhando pro outro assim, né? Caramba, será mesmo, né? Tipo assim, né? Anne? A Anne olhou até pro Gomes assim, tô brincando. Tem nenhum irmão solteiro no grupo, né?
Então assim, irmãos, brincadeiras à parte, mas olha só, nós precisamos compreender, cara, que quando Paulo ele fala desses pecados aqui, nós não podemos olhar apenas para o outro de fora, daquele que está ali, ó, dando um rolê naquela lancha ali agora, cara, como se nós ainda não tivéssemos o quê? Essa maldição de Adão, esse câncer de Adão dentro de nós, sabe? E o que eu acho interessante é que na medida que você vai identificando esses pecados, já correndo aqui pro fim, tem quanto tempo ainda, Dantas? Sim. Certeza? 7. Amém. É, amor, porque senão fecha o negócio aqui e a gente tá enrolado para sair. A gente vai ter que sair por baixo do lago. Então, meus irmãos, olha só, o que é interessante é que eu estava vendo um comentário de Lloyd Jones, né? E ele fala assim: na medida que você vai identificando os sinais dos últimos dias de maneira mais clara e sensível em seu coração, automaticamente é sinal que você está tendo uma vida mais intensa no Senhor. Por quê? Se você está tendo sensibilidade para enxergar isso, logo você está tendo o quê? Mais comunhão com um Deus que é perfeito. E logo a consequência disso vai ser o quê? Aquilo que você viu em você, ou ainda vê em você, você começa a ver com mais clareza nos outros. E aí qual é a consequência do texto? Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Serão perseguidos. E sabe por que muitas das vezes nós não somos perseguidos? Primeiro porque nós não enxergamos essas mazelas em nós. Falando que a gente vai ser perseguido pela nossa própria... Também. É como se a gente notasse em nós aquilo que inicialmente, sem o Espírito Santo, a gente só acaba reparando nos outros. Isso. E isso vai nos perseguir também. Isso. Cara, que você conseguiu entender, acho que você ainda conseguiu explicar melhor do que eu. E sabe o que é interessante? É que vai ficando muito claro de enxergar isso no outro. A gente começa a conviver aqui, irmão, não adianta não. Se a gente ficasse 3 dias acampado aqui, a gente ia ver tanto pecado um do outro aqui, meu amigo. Pecado que só o marido e a esposa vê. Ele falou aqui que o portão fica aberto até mais, então pode ficar tranquilo. Ô, Wendel. Aí, Val, tô vendo? Tem certeza, né, ô... Rapaz, o Barão Wendel tem uns conselhos furados, Barão. Rapaz, eu conheço o Wendel há 15 anos, Barão. Rapaz, então tá bom. Mas foi de Deus, Barão. O que importa é a palavra, né, Barão? Ah, então vamos pro texto, meu amigo. Oxê. Ah, vou começar tudo de novo. Bora, abre aí de novo aí. Meus irmãos, eu vou me prolongar aqui, eu vou acelerar e vou dar oportunidade também para os irmãos novamente meditar isso dentro de si. Olha o que ele diz aqui, ó. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas. Hoje eu ia me ater somente ao egoísmo, né? E eu ia falar muito sobre o egoísmo, falar sobre o quanto nós temos essa maldição ainda encarnada em nós, né? De olhar somente para nós. E em todas as áreas da nossa vida. E eu ia linkar aqui, primeiro, começando pela vida financeira. Segundo, sentimental. Segundo, âmbito de atividade física. Caraca, eu nunca imaginei que eu poderia ser egoísta, né? Ao mesmo tempo que o Gomes é carnal, às vezes ele é espiritual. Porque eu vejo ele incentivando os irmãos. Cara, você tem que cuidar do corpo, cara. Isso é muito bom. E o grande problema é que nós vivemos no tempo dos extremos. Ou o cara é maluco, habitolado, né? Ou o cara também é obeso e falido. É ou não é, irmãos? Não, vamos ser sinceros aqui, irmãos. Nós temos, a maioria dos homens de Deus que você vê, você fala assim, cara, mas por que ele tá assim? Nós temos que cuidar do nosso corpo. E o detalhe, cara, não é cuidar para nós. Não é cuidar para nós. Porque se fosse para cuidar para nós, nós iríamos gastar mais tempo comendo, enchendo o templo. Porque o egoísmo passa por isso. Você pode ver que todo egoísta é glutão. É ou não é? Já parou para pensar nisso? Eu vi o Leandro Carnal, né? Aquele cara é bem carnal. Mas ele falou um negócio muito verdade, cara. Ele falou assim, olha, todo glutão é egoísta e todo egoísta é glutão. Se você encontrar alguém que é egoísta demais...
Eu falei, como assim? Ele falou, até a galera finge, já viu lá? Ele só leva a marmita dele e tal, né? O bicho é egoísta pra caramba, igual o Gomes, né? Tu viu, né, no início aqui, né? Ele ofereceu amaldiçoando, mas ofereceu, né? Ninguém aceitar, tava na conta, Você viu? não liga pro chefe mesmo, ganha 5 quilos por dia, fala nada. Tá vendo, ó, o outro extremo, né? Mas eu entendo também, porque o cara já tem a quantidade. Olha a diligência que o cara tem, cara, de pesar a comida dele. Entendeu? Então assim, obrigado, irmão. Deus abençoe. Então assim, o egoísmo, ele é um câncer, porque não tem pra onde correr, irmãos. Você que pensa mais em você do que em qualquer outra pessoa. Ó, nós aqui que somos pais, podemos dizer que os nossos filhos, eles nos santificam nesse aspecto. Porque às vezes você quer descansar e você não consegue. Às vezes você quer comer algo e um moleque come no seu lugar. Você vai percebendo que o seu egoísmo vai perdendo força, não é? Ainda mais os irmãos aqui, rapaz, esses dois aqui, Jesus Cristo, viu? Não tem tempo nem para ser egoísta, né? Não? Eu olho para Stephanie, tem dia que eu olho assim, eu falo, oh, meu Deus, já concede graça, já de longe já vou orando, no olhar. Mas dois filhos pequenos, como é que suporta, como é que aguenta? É ou não é? Aí às vezes o casal tem a frepa ali, né? Aí vem fulano, que fulano tá muito nervoso, é mesmo, cara. Entendi, você sabe como é que é a rotina desse fulano? Você sabe como é que é? E eu não estou respaldando o pecado, eu estou, sabe o quê? Fazendo com que a gente largue o nosso egoísmo de enxergar somente como nós queremos enxergar, cara. Não sei se todos já assistiram uma série bem famosa chamada Friends. Né? Como? Friends. Eu nunca assisti, não. Isso é de nerd, né? Não é de nerd não, é uma série é cult, né? É um pouco antiga, né? Mas eu me lembrei que tem um episódio em que dois personagens estão discutindo que não existe nenhuma atitude verdadeiramente altruísta. Aí a teoria que um deles lança pro outro. Não, mas eu ajudo não sei o quê. Mas quando você ajuda, você se sente bem? Eu me sinto bem, então você faz porque você se sente bem. Então você faz tal coisa. Mas quando que você faz pensando no resultado, né? Então você faz por causa do resultado. Aí a pessoa começa tipo a se perseguir assim. É de comédia a série, né? Mas o engraçado está na reação do outro que passa aquele episódio todo tentando provar que ele faz alguma coisa que não seja egoísta, que seja altruísta, verdadeiramente altruísta. Por que eu lembrei disso aqui você falando? Porque algumas das nossas ações, elas têm tarja de altruísta, mas a gente tem que revisitar elas para ver o que está me motivando a fazer aquilo. Se for, mesmo que indiretamente ou inconscientemente, porque você vai ganhar alguma coisa, vai ter alguma vantagem, ou vai se sentir bem consigo mesmo, talvez seja por egoísmo e não por amor altruísta, né? Um amor que se esvazia, sem querer nada em troca. Porque realmente é muito difícil a gente fazer alguma coisa sem esperar nada. E quando eu digo nada, é nada. Não vem nenhum obrigado, não vem nenhum reconhecimento, não vem nada. E eu acho que a coisa mais difícil é quando a gente faz alguma coisa e, no mínimo, a gente às vezes não espera que a gente vai ser louvado igual um fariseu. Mas lá no fundinho a gente espera que pelo menos a pessoa reconheça o que você fez. Entendeu? E quando você faz isso, você não está fazendo realmente livre de egoísmo. Tu está fazendo com um egoísmo velado por trás. E isso é muito difícil, irmão. E para ser assim, só com o Espírito Santo. Porque a carne não consegue fazer isso aí, não. Irmão, isso aqui é tão real que o Dan está falando, cara. Que quando eu estive meditando nessa palavra, né? A primeira coisa que eu fiz foi onde eu identifico os meus maiores... os meus egoísmos, né? Porque não tem pra onde fugir. Você é egoísta. A pessoa que você mais pensa e que você já pensou em toda a sua vida chama-se você, eu. É ou não é? O dia inteiro, poxa, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? É sempre em busca de um hedonismo absurdo, que nem o Dantas falou agora, né? Até aquilo que você faz de bom, cara. E a nossa tendência, você pode ver que todo mundo que é muito bolado, que fica muito de
mimimi, ai, fulano não me notou, ai, cara, ele é extremamente egoísta. É ou não é? Você vai sempre perceber que esse sintoma são de pessoas carentes, extremamente carentes. O egoísmo, ele faz Isso. casar o casamento com a carência. E são irmãos gêmeos, cara. E são irmãos gêmeos. Porque você vai ver que esse tipo de pessoa é sufocante estar com elas. Porque elas querem, a todo custo, que ela seja exclusiva. E todos nós temos algumas parcelas disso, né? Mas a gente precisa pontuar bem. E eu, como sempre, eu gosto de provocar os irmãos, né? E também gosto de ajudar os irmãos. Eu sei que vão se sentir desconfortáveis. Mas, por favor, compartilhe aí um pouquinho do seu egoísmo com a gente.